Olá, meu nome é Luísa Oliveira, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociência da educação e terapeuta ABA. Você conhece alguém que tem dificuldade em matemática? Pode ser uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto? Pois bem, como eu havia prometido, hoje nós vamos falar a respeito de descalculia. Mas as dicas que nós daremos aqui não servem apenas para quem tem esse transtorno, mas também para pessoas que têm um pouco de dificuldade em matemática. Vamos falar então o que é descalculia. É uma dificuldade neurobiológica com evidência genética e ocorre em razão de uma falha na formação dos circuitos neuronais. O que é isso? Muito bem, vamos falar aqui, faz de conta que nós temos uma célula nervosa, um neurônio, então aqui está o axônio, aqui está o núcleo, os dendritos. À medida que essa célula vai sendo estimulada, vai fazendo ligação com outras que já existem para que haja neuroplasticidade, ou seja, uma criança tem noção que 1 mais 1 é 2, ok? Aí quando você começa a falar para ela que 2 vezes 2 é 4, são novas informações, novos estímulos que vão se conectando, tá? Então, essas ligações terão algumas falhas, por isso que nós vemos aí as dificuldades da pessoa que tem descalculia. Então, quais são os sintomas mais comuns? Erros na compreensão dos números, nas habilidades de contagem, ansiedade diante da matemática, dificuldade nas operações básicas, até como adição e subtração, dificuldade em solucionar problemas, dificuldade no valor numérico de números com muitos dígitos, dificuldade para fatos numéricos básicos e também compreender os conceitos matemáticos. E como é que é feito o diagnóstico de uma pessoa para saber se ela tem descalculia ou não? Muito bem, é necessário que seja feita uma avaliação e essa avaliação precisa ser por uma equipe multidisciplinar. Estão ali presentes psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, neurologista, psiquiatra. Existem alguns tipos de descalculia. Os tipos podem ser verbal, que é a dificuldade de nomear as quantidades, números e símbolos matemáticos. Existe a prognóstica, que é a dificuldade em números, em comparar e manipular objetos ou imagens matemáticas. Vamos falar, por exemplo, das formas geométricas, não consegue gravar na cabeça o nome da forma geométrica. A léxica está muito voltado para aqueles indivíduos que têm a dislexia, porque ela é específica na leitura de símbolos matemáticos. Gráfica, dificuldade na escrita desses símbolos matemáticos. E diagnóstica, dificuldade em realizar operações mentais ou compreender os conceitos matemáticos. Vou dar aqui um exemplo simples. Suponhamos que você mostre para um indivíduo 5 rosas e 9 margaridas. Aí você mostra, conta quantas rosas tem, quantas margaridas tem, ok? Tá bom. Então, você vai me dizer se existem aí mais rosas ou mais flores. Então, ele tem dificuldade em perceber que todas são flores. A operacional, que é a dificuldade na execução das operações e cálculos. Como que é feito o tratamento? Bom, o tratamento é feito com o psicólogo, psicopedagogo e algumas vezes precisa também do fonoaudiólogo. Então agora eu vou dar algumas dicas, tá bom? Essas dicas vão ajudar as pessoas que têm descalculia ou mesmo aquelas que têm dificuldade de matemática. Primeira dica, sempre utilizar materiais concretos. Vou dar um exemplo aqui, olha, as crianças gostam muito, massinha. Para que ele possa identificar
a questão do peso, a questão da massa, o que tem mais, onde tem mais, por que você acha que tem mais. Aí você divide essa daqui em vários pedaços, ou essa em vários pedaços, e você procura ver se ele vai manter, se tem, onde que tem mais. Você não mudou, não tirou, você só subdividiu. Então ele vai ter que pensar a respeito disso, ok? Outra questão, não sei quantos conhecem, isso aqui é antigo, né? Ábaco. É importante para ajudar na contagem, na classificação dos números. Inclusive eu fiz aqui de uma forma diferenciada. Então eu pus aqui unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena de milhar e assim vai. Então eu vou dar aqui um exemplo. Aqui vale unidades, então cada uma vale uma unidade. Aqui cada uma vale uma dezena. Portanto, aqui eu já tenho representado uma dezena e uma unidade. Se eu ponho aqui centena, 2 centenas, uma dezena e uma unidade. E ele tem que representar isso com os algarismos, tá? Então é importante trabalhando isso porque ele vai ter que pensar no valor posicional dos números. Trabalhar com o valor posicional dos números pode ser usado também com palitos. Esse maço tem 100. Esse daqui tem 10. Então você faz vários, tá? De dezenas, alguns de centenas e muitos de unidades. E aí joga-se o dadinho. Joga o dadinho. Joga o dadinho e vai pegando de acordo com o número que caiu no dadinho. E aí você vai perguntando quantas unidades tem? Já posso trocar essas unidades por uma dezena? Quanto que tem na dezena? E assim vai. O jogo pode ter 3 ou 4 pessoas. E aí quando termina, ganhando o que chega primeiro na centena. Essa é uma outra estratégia. Brincar de supermercado, brincar de caixa de supermercado. Muitas pessoas que têm descalculia não conseguem contar dinheiro, dar troco. Então vamos brincar de supermercado. Usa aquele ou o dinheirinho de papel, moedinha de papel. Então dá para brincar e ajudá-los a compreender a questão de troco, de como é que vai usar o dinheiro. Nomear formas geométricas pode ser feita também com caixas. Caixas vazias de caixa de sabonete, caixa de creme dental ou latinhas, caixa de suco e assim vai trabalhando as formas geométricas. Uma questão é trabalhar também muito com folha quadriculada para escrever os números, porque eles trocam, espelham, confundem. Então o papel quadriculado vai ajudar a escrever de forma correta, porque eles têm números que são parecidos, por exemplo, o 9 e o 6, o 8 e o 3, 2 com 5, 54 e 45. Então, se ele aprende a grafar de forma correta e vai observando como é essa escrita no papel quadriculado, se começa maior, vai diminuindo até chegar num tamanho melhor, um tamanho natural, isso vai ajudar muito a melhorar. Outra questão é trabalhar também com classificação. A classificação pode ser de frutas, de animais, a classificação pode ser de objetos, pode-se pegar vários botões e pedir para que classifique por tamanho ou classifique por cor, aí é a cargo de cada um. Existem também alguns jogos importantes. Esse daqui, não sei quantos conhecem, esse aqui é muito importante, é um tipo de quebra-cabeça diferente em que ele vai precisar perceber como que ele vai encaixar as peças para poder fechar o jogo, tá? Esse as crianças gostam muito, não só as crianças, os adolescentes também. Eu não sei quantos conhecem. Ele é chamado Hora do Rush. Acho que ficou de cabeça para baixo, vou dar uma virada aqui, para que você veja. Ele é um jogo muito gostoso, mas que ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. São dicas boas, interessantes, que eu acho que você pode fazer em casa, com seu filho,
com o seu adolescente ou com qualquer pessoa que tenha dificuldades de matemática. Eu não consigo hoje falar sobre disgrafia, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas na próxima gravação que eu fizer, estarei falando sobre disgrafia, porque é continuidade dos transtornos que nós estamos falando. Um abraço e até a próxima. Obrigada por assistir o nosso vídeo.